pode ser que eu alcance aí, em média, R$ 8.000 até abril de entradas em projetos, de 8 a 9 mil. Mas aí eu vou te falar que em torno de 20, 25 projetos por mês. Hoje eu tenho uma parceria com 5 empresas, uma média aí de R$ 11.000 por mês. Faz média de 10 a 15 mil já. Olá, seja muito bem-vindo à Semana Viver de Projetos Fotovoltaicos. Me chamo Igor e neste evento com 3 vídeos você vai saber o caminho exato para você ser um projetista fotovoltaico com ganhos acima de R$ 10.000 por mês, apenas elaborando projetos fotovoltaicos. Mesmo que você ainda não saiba como aprovar um projeto na distribuidora, não saiba quais são os documentos a enviar para a distribuidora, não saiba como cobrar pelos seus serviços, como captar clientes e mesmo que você acredite que este mercado está saturado. Eu sei que talvez seja algo que você não esteja acreditando e achando que isso é bom demais para ser verdade. Bem, eu no seu lugar também estaria duvidando sem acreditar muito em como é possível ser um projetista fotovoltaico com ganhos acima de R$ 10.000 por mês, apenas elaborando projetos fotovoltaicos começando do zero. E é bom demais para ser verdade. Se eu não tivesse visto isso acontecer com os nossos mais de 3.000 alunos por todo o Brasil e muitos deles que começaram do zero e hoje são projetistas fotovoltaicos e estão fazendo mais de R$ 10.000 por mês apenas elaborando projetos fotovoltaicos, eu também não acreditaria. Tá uma média de mínimo 5 mil, máximo 7. 5 a 7 na maior, 2 a 3 juntando as outras 4. A gente faz um levantamento de um pouco mais de 20 projetos por mês. Um desses valores, 730, 780. Mas aí eu vou te falar que em torno de 20, 25 projetos por mês. Hoje eu tenho uma parceria com 5 empresas, uma média aí de R$ 11.000 por mês. Faz média de 10 a 15 mil já. Primeiro mês foi 700, no segundo mês 3.500, no terceiro mês a gente faturou 5.800, alguma coisa assim. No quarto mês, que foi novembro, a gente faturou, acho que foi 9 mil e dezembro foi 14 mil. E esse mês agora a gente está passando de 15K. E eles não são os únicos, existem vários outros que hoje falam abertamente também que são projetistas fotovoltaicos com ganhos acima de R$ 10.000 por mês apenas elaborando projetos fotovoltaicos. Talvez você esteja pensando, mas como é que eles conseguem para ter esses resultados de ser um projetista fotovoltaico com ganhos acima de R$ 10.000 por mês apenas elaborando projetos fotovoltaicos? Para te mostrar o caminho que eles seguiram, você precisa saber como surgiu esse método que você, ao aplicar, também pode ser um projetista fotovoltaico com ganhos acima de R$ 10.000 por mês, apenas elaborando projetos fotovoltaicos. Em 2017, eu e o Vinícius, meu sócio, iniciamos o Clube da Elétrica com a ideia de levar conhecimento prático de projetos elétricos para os estudantes e formandos na área de engenharia elétrica e eletrotécnica. A gente já possuía uma boa experiência nessas áreas. O Vinícius já tinha trabalhado na Eletrobras e eu nas empresas focadas em manutenção elétrica do Banco do Brasil. No segundo semestre de 2017 foi quando a energia solar começou a se popularizar muito, com o preço dos equipamentos ficando mais barato e nesse momento estava começando a surgir boas linhas de financiamento nos bancos e os consumidores finais sempre tentando fugir das altas demandas de energia elétrica. Foi aí que a gente viu uma oportunidade de entrar nesse setor. E por ser da área elétrica, eu comecei a ser procurado por alguns integradores e empresas de energia solar para saber se eu poderia estar elaborando os projetos fotovoltaicos deles e ficar sendo apenas o responsável técnico por todo o processo de homologação com a distribuidora. Enquanto isso, eles ficariam focados apenas em fazer vendas de sistemas fotovoltaicos dos consumidores finais. Dessa forma, eu comecei a ter meus primeiros clientes como um projetista fotovoltaico. Só que havia um problema. Eu tinha acabado de me formar em engenharia elétrica na faculdade e assim como muitos, eu saí de lá sem saber como atuar no mercado, apenas com o diploma na mão e apesar de estar formado em engenharia elétrica, eu não me sentia nem um pouco engenheiro. E por ser tudo muito novo, eu tinha uma grande dificuldade na elaboração dos projetos fotovoltaicos, de como deveria ser homologados os projetos na distribuidora, como realizar os diagramas, como fazer o preenchimento dos documentos corretamente, o que deveria conter no memorial descritivo, quanto é que eu deveria cobrar por aqueles projetos e até medo de dizer o preço para o cliente e dele achar caro e ir embora. Naquele tempo não existia cursos ou livros para facilitar esse conhecimento. Ele era totalmente escasso e o único material disponível era a norma técnica da distribuidora de energia elétrica. E como os projetos fotovoltaicos eram novidade até para a distribuidora, ela não tinha bem um padrão definido a seguir, era tudo na base do erro e do acerto. Por conta disso, eu tive diversas reprovações nos projetos. E o ruim é que as reprovações dos clientes que eu tinha fazia com que eles ficassem insatisfeitos com o meu serviço, já que eu estava demorando muito na entrega dos projetos fotovoltaicos
e eles estavam com raiva de ter que esperar mais de 2 semanas para ter uma próxima resposta da distribuidora, sem ter a certeza se o projeto ia ser ou não aprovado. Com tantas reprovações constantes, sem saber como resolver, eu vivia em ansiedade, com noites sem dormir, e era tão desesperador que eu olhava mais a caixa de entrada do e-mail do que o próprio WhatsApp, esperando receber aquele e-mail com a resposta da distribuidora, sem saber se o projeto iria ser aprovado ou não. A todo momento eu ficava pensando, caso fosse reprovado, eu sentia medo, até quando chegava uma notificação do celular, de ser um cliente mandando uma mensagem para saber do projeto, porque eu não fazia a menor ideia do que dizer para ele. Depois de vários projetos reprovados, enviados, dores de cabeça com a distribuidora, de perder cliente, chegar próximo de pagar até a conta de energia dos consumidores finais, eu fui entendendo o que estava causando as reprovações e como desenvolver o projeto fotovoltaico de acordo com o que a distribuidora estava exigindo. E depois que eu fiz as minhas primeiras aprovações, eu contava isso todo feliz nas rodas de amigos, mostrava isso nas redes sociais e comentava em grupos no WhatsApp. Devido a essas aprovações dos projetos fotovoltaicos, muitos colegas de faculdade e outros profissionais da área que estavam iniciando no mercado fotovoltaico, eles começaram a me procurar para tirar algumas dúvidas e pedir conselhos sobre como deveria realizar seus próprios projetos fotovoltaicos. Só que eu não conseguia atender todo mundo. Eu tinha os meus próprios projetos e os meus clientes para atender. E eu sabia o quanto era ruim passar por toda aquela situação de sentir a pressão, dores de cabeça e de até mesmo se sentir um profissional não capacitado para esse tipo de serviço. E eu não queria passar mais por toda aquela situação novamente e nem queria que outros que estivessem entrando no mercado passassem por isso. Foi nessas conversas que eu vi uma necessidade desse conhecimento sobre a aprovação de projetos fotovoltaicos. E junto com o Vinícius, a gente decidiu montar algumas pequenas turmas que era focada apenas em projetos fotovoltaicos. E ali a gente tinha no máximo 5 pessoas por turma. Nessa turma era ensinado tudo o que fosse necessário na prática para elaborar os projetos fotovoltaicos e de como negociar com os integradores e empresas de energia solar para se tornarem clientes fiéis ao seu serviço. E como íamos fazendo também nossas divulgações no Instagram, pessoas de outros estados começaram a entrar em contato e pedir com que o curso fosse feito na cidade deles ou quando a gente iria ter turmas novas para que eles pudessem se organizar nas viagens e poder vir até aqui em Teresina, no Piauí. Eles diziam que já estavam cansados daqueles cursos que eram dados em 3 dias e que prometiam ensinar tudo sobre energia solar. Só que não aprendiam como aprovar os projetos fotovoltaicos na distribuidora, como fazer uma captação de cliente, as formas de atuar no mercado sendo um projetista fotovoltaico, os programas que deveriam ser utilizados, as formas de precificação de serviço, ficava muito naquela de como o sistema fotovoltaico funcionava. Muitos diziam até sentir medo de falar de projetos fotovoltaicos por ter desconhecimento do assunto. Então começamos a ensinar de forma online sobre projetos fotovoltaicos e teve pessoas de diversos estados do Brasil, de diferentes distribuidoras. Íamos ensinando sobre conteúdos técnicos necessários para a homologação dos projetos e principalmente de como iniciar no mercado fotovoltaico sendo um projetista fotovoltaico. Não demorou muito para aparecer os primeiros projetos fotovoltaicos aprovados pelos alunos e eles faziam questão de nos dizer que estavam tendo bons clientes, seus projetos fotovoltaicos estavam todos sendo aprovados e cobrando bons valores neles. E o mais interessante é que com os ensinamentos nas turmas eles conseguiam fechar facilmente novos clientes em outros estados, mesmo cobrando valores acima do mercado. Eles diziam que mesmo já tendo buscado informações sobre projetos fotovoltaicos, o método como a gente ensinava era diferente, porque junto ao conteúdo técnico, era ensinado como encontrar e negociar com diversos integradores e empresas de energia solar e que ficasse fiel aos seus serviços, garantindo uma renda acima de R$10 mil por mês, apenas seguindo 3 fases. Isso acabou nos dando um estalo de que nós estávamos valorizando o mercado de projetista fotovoltaico, pois nossos alunos estavam tendo ganhos acima de R$10 mil por mês e começando a viver apenas da profissão de projetista fotovoltaico. Hoje tudo que eu tenho mesmo é dos projetos fotovoltaicos, graças a Deus. E hoje eu estou só em projeto. Hoje mesmo eu estou vivendo só elaboração de projetos. Hoje eu só vivo disso, só sustento minha família com isso, ajudo meus familiares só na área de projeto. Ao aplicar os ensinamentos que fomos passando, eles foram se sentindo mais valorizados como profissionais, começaram a ter mais reconhecimento por parte da família. O Fernando, que graças aos projetos fotovoltaicos hoje paga as suas mensalidades da faculdade e que ganha bem mais de quando era instalador. O Wanderson, que hoje tem uma renda extra apenas elaborando projetos fotovoltaicos. O Dário, que hoje 100% da renda dele é proveniente de realizar projetos fotovoltaicos. E o Douglas, que hoje faz mais de R$15 mil por mês apenas com projetos fotovoltaicos.
Foi quando descobrimos que, seguindo as 3 fases do método para ser um projetista fotovoltaico que criamos, você também pode ser um projetista fotovoltaico com ganhos acima de R$10.000 por mês apenas elaborando projetos fotovoltaicos. E talvez você se pergunte por que eu estou dividindo esse conteúdo com você e não guardo ele só para mim em ser um projetista fotovoltaico e ter ganhos acima de R$10.000 por mês apenas elaborando projetos fotovoltaicos. Eu acredito realmente que se você escolheu essa área da elétrica, seja como um engenheiro eletricista, uma engenheira ou um técnico eletrotécnico, fez realmente por gostar. Você batalhou muito para ter esse título e merece muito bem ser recompensado, ser reconhecido e valorizado pelo seu trabalho para viver apenas dessa profissão. E hoje, a trabalhar com projetos fotovoltaicos te permite isso. Pode ser que você esteja na situação de alguns dos nossos alunos, de não saber como realizar seus projetos fotovoltaicos, de estar perdido em não saber como atuar no mercado, de pagar a anuidade do conselho e nem se sentir valorizado na profissão, de estar cansado dos serviços que faz hoje e deseja mudar de área porque está achando muito perigoso, como foi o caso do Carlos, que está entrando na área de projetos fotovoltaicos após sofrer um acidente de trabalho, onde um disjuntor explodiu nele e deixou ele com ferimentos graves. Assine carimbo, gente. Eu faço questão de botar meu carimbo lá. Engenheiro eletricista. Era sonho, filho. É um sonho que está se concretizando hoje. Hoje, Igor, eu me sinto bem mais... Dizer assim, hoje eu realmente sou engenheiro eletricista. Trabalho com o quê? Trabalho com sistema fotovoltaico. Sou o quê? Projetista. E como o mercado está em pleno crescimento, você verá o tamanho da oportunidade que está na sua frente. E depois que você conseguir ver, você não irá mais conseguir desver. E hoje eu estou aqui compartilhando esse conhecimento com você porque o mercado está precisando de projetistas fotovoltaicos capacitados. As demandas por projetos fotovoltaicos estão muito altas e atualmente existem poucos profissionais e dos que existem não conseguem dar conta da quantidade de projetos. Teve meses assim que eu não consegui dar conta, pô. Não consegui, entendeu? E tipo assim, e teve cliente que eu não peguei, eu fui sincero com o cliente, falei, o cliente queria que eu fizesse o projeto pra ele, eu falei, cara, eu tô com uma demanda grande, eu não vou conseguir te entregar, entendeu? É porque eu já não tô tendo tempo mais de ficar fazendo tanto, entendeu? Não dá mais, eu só tenho amanhã pra fazer os projetos, e aí, pra acabar não atrasando os prazos, aí eu, não, tá bom, agora. Não. O outro foi o que eu recusei mesmo, porque ele queria que eu passasse todos os... Era muito projeto dele, muito mesmo. Aí eu digo, não, rapaz, eu não vou conseguir dar conta sozinha. E há projetistas que dispensaram serviços, como esse caso que rejeitou um projeto de R$1.000 por conta da demanda. E você pode estar se perguntando, e o que é que eles fazem para ter uma demanda tão alta por projetos fotovoltaicos que eu ainda não vi? Será que há tanta demanda para projetistas fotovoltaicos mesmo? Se sim, como eu faço com essa demanda tão alta? Como eu faço para iniciar no mercado, encontrar as empresas, os integradores sendo um projetista fotovoltaico, para que eu também possa ter esses ganhos acima de R$10.000 por mês apenas elaborando projetos fotovoltaicos? Quantos projetos eu vou precisar realizar por mês? Quantos clientes eu vou precisar ter? E com a 14.300, a lei da taxação, como é que vai ficar o mercado? E eu até entendo que você deva estar com essas perguntas passando na sua cabeça. Eu, quando comecei, acreditava que para ser um projetista fotovoltaico bastava apenas saber desenhar os diagramas fotovoltaicos, preencher os documentos que a distribuidora exige e emitir ali a minha RT. Mas eu descobri que não é somente o conhecimento técnico que me faz ter esse resultado. Se você realizar apenas isso, todos os projetistas fotovoltaicos teriam resultados como esse. É preciso saber como negociar com a empresa, com os integradores e fechar o serviço com eles e manter eles fiéis ao seu serviço, para que a cada sistema fotovoltaico que eles vendam para o consumidor final, eles sempre tragam esse projeto de volta para você, para que você possa elaborar. E esses são fatores que fazem com que você tenha ganhos acima de R$10.000 por mês apenas elaborando projetos fotovoltaicos. E calma que eu vou te explicar tudo isso durante esse evento. Por isso o evento ele é dividido em 3 aulas e é importante que você participe de todas elas. E antes de te mostrar por que os integradores e empresas de energia solar precisam do seu serviço como projetista fotovoltaico e os tipos de projetos fotovoltaicos que podem te gerar ganhos acima de R$10.000 por mês, é preciso que você veja a demanda no mercado por projetista fotovoltaico. No gráfico da AB Solar, que é a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica no Brasil, olha só esse crescimento. Em 2022, a gente tinha cerca de 17 megawatts de potência instalada. Já em 2023, cerca de 32 megawatts de potência instalada, ou seja, quase que o dobro. Já em 2024, a gente tem cerca de 42 megawatts de potência, que isso representa um crescimento de 20%. Ou seja,
esse foi o ano que a gente teve toda aquela polêmica ainda em relação a 14.300. E quando a gente olha para o ano de 2025, a gente já tem 59 megawatts de potência instalado, ou seja, mais de 30% em relação ao ano passado. E olha que esse foi um período em que teve a aplicação da Lei 14.300, FIO-B, bem como também questões sobre inversão de fluxo, resolução 1000 a 1050. Então não foi um ano tão fácil como disseram aí no mercado de energia solar, que disseram que iam acabar. Nesse outro gráfico da AB Solar, ela mostra que agora que a gente tem 6,8% das unidades consumidoras do Brasil possuem um sistema de unidade solar fotovoltaica. Apenas 6,8%. Ainda faltam mais de 92% de unidades consumidoras para a gente poder trabalhar. Agora me diz você, 92% das unidades consumidoras no Brasil é pouco ou é muito? Ou seja, a gente ainda tem muito mercado para poder trabalhar. Com esse crescimento constante do setor de energia solar, novas empresas integradoras de energia solar diariamente estão surgindo no mercado. Provavelmente você conhece uma pessoa em sua cidade ou no seu próprio bairro que não é engenheiro e nem técnico e muito menos da área elétrica e que hoje ele vende sistemas de energia solar fotovoltaica para consumidores finais. E essa pessoa está precisando do seu serviço como projetista fotovoltaico para ter uma parceria fixa em todos os sistemas fotovoltaicos que ele vender e que fique responsável pela elaboração dos projetos fotovoltaicos enquanto ele fica focado apenas nas vendas. E agora você pode ter duas perguntas, mas se ele já trabalha com a venda de sistemas fotovoltaicos, provavelmente ele já tem um projetista fotovoltaico contratado e por que é que ele iria precisar do meu serviço? Você tem dois motivos para isso. O primeiro motivo é que mesmo que ele já tenha alguém já realizando os projetos fotovoltaicos para ele, deve ser apenas algum freelancer ou que trabalha muito mal e demorado demais nas entregas dos projetos, e o que ele precisa é de alguém que passe confiança para ele, esteja próximo e saiba exatamente como resolver os assuntos sobre projetos fotovoltaicos. E veja só esses casos. Quando demora 30, aí, e às vezes reprova, né? Naquela época a CEMIG estava demorando 15 dias para aprovar um projeto. Aí no último dia ela reprovava, aí era mais 15 dias pelo menos, então dava 30 dias um projeto. Ou esse caso aqui do Gabriel que aconteceu, que o cliente foi conversar com ele e tinha dito que o último cliente que tinha fechado recebeu 50% do valor e vazou, simplesmente sumiu. Mas ele disse que ganhou a confiança do cliente e já de cara já fechou com 2 projetos fotovoltaicos. Veja só, esse outro caso aqui do Douglas, que de 10 clientes que ele conversa, os 10 têm o mesmo problema, que foram todos abandonados por outros engenheiros. E o segundo motivo é o mais importante de todos, é porque eles precisam urgentemente do seu serviço como projetista fotovoltaico, porque é impossível ter um sistema fotovoltaico conectado na rede se não tiver sido homologado na concessionária, e para que o projeto fotovoltaico seja homologado, é preciso passar pelas mãos de um projetista fotovoltaico. Toda empresa e integrador de energia solar, todos eles, sem nenhuma exceção independente, se irá fazer a primeira venda ou a milésima venda, irão precisar de um projetista fotovoltaico. E quando você sabe disso, fica fácil de perceber que a empresa ou o integrador de energia solar precisa mais de você do que você precisa dele, porque eles até podem deixar o sistema fotovoltaico instalado na residência do consumidor final, mas precisam de você como um projetista fotovoltaico, elabore o projeto e homologue na concessionária para que possa ser feita a troca do medidor bidirecional e que o consumidor final utilize o sistema. Diariamente chegam no nosso Instagram ou no nosso WhatsApp integradores e empresas de energia solar buscando por projetistas fotovoltaicos para que possam montar uma parceria. Não faltam clientes no mercado de energia solar para o projetista fotovoltaico. Você viu quando o Gabriel e o Felipe disseram que já estavam com a sua cartela de clientes completa, mas é preciso saber como negociar, oferecer, fechar o negócio e fidelizar eles ao seu serviço como um projetista fotovoltaico, pois é impossível ter um sistema fotovoltaico ligado à rede sem que ele seja homologado na distribuidora por um projetista fotovoltaico. E quando falamos de sistemas fotovoltaicos, existem duas categorias. A primeira delas, a microgeração, que são sistemas de 75 kW, e a segunda, que é mini geração, que são sistemas fotovoltaicos acima de 75 kW a 5 MW. E dentre essas duas classificações de sistemas fotovoltaicos, existem 3 tipos de projetos fotovoltaicos que o projetista fotovoltaico já pode iniciar para atuar. O primeiro são projetos fotovoltaicos residenciais, o segundo, projetos fotovoltaicos comerciais e o terceiro, projetos fotovoltaicos
industriais. Dentre esses 3, vamos focar nos projetos fotovoltaicos residenciais, pois eles são os com maiores demanda, mais rápido de você entrar no mercado e ter retorno financeiro quase que de imediato. Ao oferecer os seus serviços para as empresas ou integradores de energia solar, com a possibilidade de ainda até o final desse evento você já fechar com o cliente da sua cidade ou de outra ao acompanhar todas as aulas. Quando uma empresa ou um integrador começa no mercado de energia solar, ele inicia por projetos residenciais, pois para ele é mais fácil de iniciar por ali. Geralmente já tem algum conhecido, parente em mente para vender o seu sistema e por não ter tanta complexidade em relação à instalação e também ser mais prático em fazer os cálculos de retorno de investimento, as normas técnicas da distribuidora e até mesmo para trabalhar com o dinheiro que o consumidor final ele investir. E para você também é melhor, já que para realizar um projeto fotovoltaico residencial, as normas técnicas a serem seguidas não são complicadas. Com sistemas menores é mais fácil de se trabalhar, apesar de ser preciso ter um conhecimento técnico específico de sistemas fotovoltaicos. O dimensionamento dos equipamentos de proteção também são simples de serem feitos, os diagramas unifilares e os documentos exigidos pela concessionária para a homologação exigem menos trabalho e o projetista fotovoltaico desse porte costuma levar de 1 a 3 horas para serem elaborados e já enviar para a concessionária analisar e homologar. Projetos fotovoltaicos residenciais eles variam geralmente de 2 kWp a 75 kWp, afinal cada projeto fotovoltaico é único e as necessidades dos consumidores finais são diferentes. Os preços cobrados para elaborar projetos fotovoltaicos variam de R$ 600 a R$ 8.000 e você pode achar que o cliente não irá te pagar esse valor, mas dependente da forma que irá ser feita a negociação com os serviços que será entregue para o cliente, o local da instalação, as responsabilidades técnicas, não se trata apenas de desenhar os diagramas fotovoltaicos e preencher os documentos, ou seja, apenas de ter o conhecimento técnico. Vamos aqui mostrar alguns exemplos da vida real. Bom, então vamos lá, vou mostrar para você aqui o quanto é possível a gente ganhar determinado projeto aí que a gente vai fazer para o nosso cliente aí que a gente for captar. Então, por exemplo, aqui são projetos bem atualizados que eu estou trazendo, tá? Para que você possa ver aqui. Então, aqui é um projeto, esse aqui é um projeto mais pequeno de 4 kW, dá uma olhada só. Então, um projeto potência total de inversores de 4 kW, já de módulos aí é na casa dos 4.8 kWp. E esse projeto aqui, você consegue facilmente tirar valores aí de 600 a 800 reais, a depender muito da negociação do seu cliente e também principalmente da distribuidora que você vai estar realizando o seu projeto. Esse aqui é um exemplo de que foi um projeto que foi para a Equatorial que a gente teve que fazer. Então, a Equatorial vai te exigir tanto o diagrama unifilar, então você tem que fazer conforme a distribuidora vai te exigir. A gente faz também aqui o diagrama de blocos que ela vai exigir, planta localização, como é que vai ficar as instalações também do seu projeto fotovoltaico. E um projeto desse aqui de 4 kW, você pega aí cerca de, no máximo, aí 2 a 3 horas fazendo esse projeto fotovoltaico. E aqui tem as documentações, né, que a gente vai enviar. Por exemplo, temos aqui o memorial descritivo, que é desse mesmo projeto que eu acabei de apresentar para você. Aqui a gente vai colocar as informações que ela vai te pedir, unidade consumidora, qual a carga instalada desse cliente, o consumo dele, enfim, tem alguns outros pontos aqui importantes que a gente coloca no diagrama unifilar, qual o tipo de caixa, a potência disponibilizada que ela vai te exigir. E esse documento aqui da Equatorial, ele leva um tempinho sim para a gente poder estar preenchendo, porque o projeto não é somente o diagrama, mas tem um diagrama, tem um memorial, tem um dos documentos mais importantes que é a solicitação de acesso, que a Equatorial exige enviar para ela, ou seja, a gente dizendo, ó, Equatorial, eu quero instalar sistema fotovoltaico aqui na residência do cliente. Coloquei aqui essas informações em vermelho, pois são as informações sensíveis, pois tem as informações do cliente, né, que foi feito esse projeto. Então, a gente faz aqui todo esse projeto, então, facilmente, aí, com 2 a 3 horas de trabalho, você consegue tirar um valor de 600 a 800 reais. Aqui um outro tipo de projeto, também da Equatorial, esse daqui, ó, esse aqui já tem um valor de 15 kW. Esse projeto aqui você consegue aí tirar aí um valor de mais ou menos cerca de R$1.000 a R$1.500, dependendo da negociação que você tem com o cliente. E sempre quando eu falo dessa questão de negociação, é porque vai variar muito de como é que vai ser a sua responsabilidade em cima desse projeto, ou seja, lá na RT, se vai ser de projeto de execução. E um projeto desse aqui, ó, quando você tem um modelo dos seus diagramas, dos seus documentos, você consegue também fazer aí em 2 a 3 horas. Então, enquanto nesse projeto aqui era apenas 8 módulos com 2 microinversores, nesse daqui a gente já utilizou um único inversor
E nele aqui a gente fez a divisão de 2 strings, cada um com 12 módulos aí, totalizando 24 módulos fotovoltaicos. E os documentos são basic, que nesse caso aqui é pré-equatorial. Mas também tem desse outro projeto aqui que é da Energisa. Então, a Energisa aqui também a gente faz projetos fotovoltaicos para lá. Por quê? Porque a gente faz projetos para todas as distribuidoras do Brasil. A gente não se limita somente a uma. Esse daqui já é um projeto bem maior, tá? Então, já é um projeto de 30 kW. Então, vou mostrar aqui para você, ó. A gente utilizou um inversor da Solis. Esse tipo de projeto aqui, a depender da negociação com o cliente, você pode estar cobrando valores aí de R$2.000, R$2.500, porque isso aqui vai facilitar muito para você, ou seja, mas geralmente os clientes pegam ali projetos de 4 kW, 8, mas sempre bom estar pegando esses projetos maiores aqui de 30 kW. Esses aqui são os documentos que a Energisa vai te pedir. E bom, aqui ela cria um diagrama unifilar, mas é sempre importante criar um por fora, né, que é para poder auxiliar aí na hora do envio dos projetos fotovoltaicos, principalmente ali para o instalador na hora da instalação, tá? Então, esse aqui é um projeto para a Energisa, então, utilizando aqui o inversor de 30 kW, aqui são os documentos dela que a gente faz todo o nosso preenchimento. Outro projeto fotovoltaico, nesse aqui ele já é um pouco maior. Como eu falei, os projetos fotovoltaicos eles variam de 2 a 75 kW, no caso dos residenciais. Nesse caso aqui, ó, foi um projeto de 37,5 kW, tá? Ele teve potência de painéis de 49,5 kW e de inversor 37,5, né? Foram utilizados 90 módulos fotovoltaicos e 5 inversores de 7,5. E aí você pode ver, ó, que fiz aqui todo o esquema dele, né? Ó, a gente pode contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, no caso 5 inversores. Aqui tem a quantidade de módulos que foram separadas, né, para cada inversor. E um projeto desse aqui, os documentos que a gente envia são aqueles lá também que eu apresentei agora há pouco para você naquele projeto que era menor, né, que era de 3 kW. E dá uma olhada só em como é que ficou a instalação desse projeto fotovoltaico. Nesse caso aqui, o cliente ele tinha um terreno, tá? E ele queria instalar lá no terreno dele e poder distribuir para outros locais, né, para outras unidades consumidoras que ele possui. Então a gente pode estar olhando aqui, ó, o projeto dele 37,5, né, o número do poste, a quantidade de módulos, de inversores. E dá uma olhada também como é que ficou a instalação dos inversores dele, né? Foi feita uma casinha para colocar somente os inversores. E um projeto desse aqui, você consegue tirar facilmente aí, dependendo da sua experiência, né, mas onde você está, a distribuidora que vai fazer ou da negociação, entre R$2.000 a R$3.500 num projeto desse, que também você leva cerca de 3 horas para estar fazendo um projeto desse, né? Então, não é algo complicado, assim, que literalmente você vai necessitar de horas e horas de estudo. Como eu disse, dependendo da sua experiência, você consegue fazer isso aqui de forma muito mais rápida, mesmo que você esteja do zero. Ah, mas eu estou do zero. Não, do zero também você consegue. Porque você consegue ter acesso a modelos de projeto como esse e você consegue fazer de acordo com a sua necessidade aí quando você está entrando no mercado de energia solar como um projetista fotovoltaico. Então, imagina. Então você, em 3 horas, né, 3 horas de trabalho, você consegue retirar aí de R$2.000 a R$3.500 apenas realizando um projeto fotovoltaico como esse, com diagrama, solicitações, e com 3 horas de trabalho o projeto fotovoltaico já está lá na distribuidora. Então, ou seja, menos de uma manhã e menos de uma tarde. Imagina você fazendo 2 projetos desses, 3 projetos desses. Então, em um único dia você consegue fazer, por exemplo, 2 projetos desses de 37,5 e tirar aí, se você cobrar R$3.500, 2 projetos desses, R$7.000. Então, vou mostrar aqui também alguns outros exemplos. Aqui, um outro projeto fotovoltaico, nesse caso aqui foi um pré-equatorial do Maranhão. Foi um projeto em que o cliente ele utilizou um inversor de 8 kW, mas a gente homologou 4,3 de módulos, né? Que no caso ele disse que depois iria adicionar mais módulos. E o bom desse tipo de projeto é que quando ele for adicionar mais módulos, a gente vai precisar o quê? Vai precisar homologar novamente. Então a gente já faz uma nova homologação em relação a isso e ganha mais em relação a isso. Então, um outro padrão aqui de diagrama. Então, cara, você pode ver que esse diagrama tá bem completo, bem completinho. E um projeto desse aqui de 4,23 kW ou 4 kW, se a gente poder arredondar, você consegue facilmente aí tirar entre R$700 a R$800 num projeto desse. E aqui, ó,
as documentações, que no caso são do padrão da Equatorial, então cobrir algumas informações importantes. Então, não dá tanto trabalho você fazer um projeto desse aqui, é algo que você demora cerca de 3 horas para você poder estar realizando. Tem aqui também um memorial descritivo que tem que se enviar para a Equatorial, é no padrão dela, ou seja, a Equatorial entrega aí um padrão de memorial descritivo, a gente vai colocando as informações que são importantes, e todas essas informações que a gente vai colocando, a gente consegue pegar todas elas com o cliente. Então, e lógico, aí depois a gente envia para a distribuidora aí com RT, então de 800 a 900, 700 a 800 reais você consegue fazer em um projeto desse aqui. Outro tipo de projeto também que a gente tem, que também quando o projeto ele é acima de 10 kW. Então eu mostrei um de 33 já. Esse aqui foi um projeto no caso a gente homologou de 10,5, né? 10,5 kW, que foi o inversor utilizado. E aqui, ó, você vê que o diagrama segue o mesmo esquema, ou seja, quando você já tem um padrão, fica muito mais fácil de estar realizando aí os projetos fotovoltaicos. A gente também tem que obrigatoriamente fazer outros diagramas que são exigidos, que aqui no caso foi o diagrama de blocos, aqui é o diagrama unifilar. E para você ter uma ideia, né, de como é que ficou essa instalação aqui, ó, então tá aqui o desenho que a gente faz quando o projeto é acima de 10 kW. Voltando aqui para esse inversor, ó, que a gente utilizou, no caso foi de 4,23, você pode ver aqui, ó, foram 4 módulos e aqui são 3 módulos. Aqui, ó, a gente tem a imagem de como é que ele ficou. Dá um zoom aqui, ó, que a gente faz um relatório de comissionamento quando é enviado para a vistoria, também muito simples de realizar. Então, ó, aqui a gente tem 3 e 4 módulos fotovoltaicos. Então, nesses dois projetos, por exemplo, nesse aqui de 10 kW pico, que eu apresentei para você, facilmente você consegue tirar valores aí de R$1.000 até R$1.400, dependendo sempre da sua negociação aí que você vai ter com o seu cliente. Então você pode ver que são projetos que não demandam tanto tempo você realizar e você consegue ter bons ganhos. Ora, num projeto desse de 10 kW, você consegue retirar R$1.200, você ganha R$1.200 para 3 horas de trabalho, 3 horas e meia de trabalho, 2 horas de trabalho. Cara, é muito bom. Ou seja, você nem precisa ter ali, trabalhar 44 horas semanais durante um mês para no final do mês você receber apenas um salário mínimo. Outro tipo de projeto também, você pode ter projetos assim até maiores, né? Por exemplo, esse aqui é um de 60 kW. Então, interessante estar mostrando também que às vezes a gente pega projetos grandes. Como eu falei, os residenciais vão de 2 a 75. Geralmente, eles ficam ali nos 40 kW, 30 kW. Mas nada impede de você pegar um projeto grande como esse de 60 kW pico, né? Então, a gente pode ver que tem aqui a quantidade de módulos, vou apresentar aqui para vocês, ó. Foram um total de 138 módulos, aí que no caso ele tinha um transformador lá. Então, um projeto desse aqui você consegue facilmente tirar entre R$3.500 a R$6.000. Então, depende sempre da negociação que você tiver com o cliente. Então, imagina num projeto desse você tirando valores de R$4.000. E com 2 projetos, aqui a gente tem um outro que no caso foi de 66 kW pico, a gente utilizou 2 inversores de 33 kW pico, teve a quantidade de 220 módulos fotovoltaicos, somente nesse projeto. Você pode ver que nesse aqui não teve transformador, né? Ele já foi direto para a medição da carga do cliente, né? Então aqui a gente coloca algumas informações. E estou mostrando esses exemplos aqui, mas aqui são projetos que a gente envia para a CEMIG, que a gente envia para Light, que a gente envia também para EDP, Equatorial, Enel, Amazonas Energia, CEE, então as distribuidoras Energisa também. Então são esses os valores que a gente vai retirando. Então, lógico, vai dependendo da experiência, então ao que você está aprendendo aqui na Semana Viver de Projetos Fotovoltaicos, que vai definir o preço que você vai estar fazendo com esse, vai estar entregando para esse cliente, e também dos serviços que você entrega, que inclusive a gente vai estar falando um pouco mais ainda aqui durante essa aula e também durante as próximas 3 aulas, que a gente vai falar também da questão da precificação. E quando se trata de projetos maiores, olha só, esse aqui foi um projeto de 75 kW, nesse caso que foi utilizado 3 inversores de 25 kW da SAD para a gente poder fazer esse projeto. Esse aqui já é um projeto maior, já exige mais responsabilidade, então é um projeto que já tem transformador, a gente já tem que colocar algumas informações a mais. Como ele é para Equatorial também, segue os mesmos preceitos dela, de diagrama unifilar, de blocos, planta, situação, para a gente poder estar realizando.
E, como eu falei, sempre depende muito do caso da negociação com o seu cliente. Nesse caso em específico desse projeto aqui, eu cobrei o valor de R$ 3.500 nesse projeto 75. E por quê? Porque esse cliente, ele me trouxe 4 projetos iguais a esse aqui. E ele já era um cliente antigo meu, de boa negociação, sempre bom pagador. Então, por aí, como ele estava trazendo vários projetos, então, eu consegui fechar com ele no valor de R$ 3.500 cada um desses projetos. E o melhor é que eu só precisei fazer um único projeto, porque os outros 3 projetos, eles eram iguais, tanto em equipamentos. A única diferença era a localidade que estavam situados lá. Os diagramas, só as localidades onde estava localizado cada um desses projetos onde ia ser instalados. E olha só que minha conversa com ele, que ele até perguntei para ele se eu podia começar o projeto. Ele falou, posso sim, amanhã eu já vou te passar outro. Me pediu a conta, passei a conta Pix para ele. E aqui foi quando eu tinha combinado com ele, 30% na entrada, que a gente nunca faz um trabalho gratuito, e os outros 70% seria ali na finalização. E eu falei, como fechamos cada um a 3.500, fica 1.050 a entrada do projeto. E ele me mandou já aqui o valor, aí eu disse para ele que ia gerar RT e ele ainda iria pagar RT, tá? Então ele vai pagar por fora. E aqui continuei conversando com ele, falando sobre a questão do número da OC. Então você consegue aí tirar bons valores, ou seja, sempre de acordo com a negociação que você vai ter aí com o seu cliente. Cada um desses projetos fotovoltaicos levou cerca de 2 horas para serem elaborados. Pode ver que com 3 ou 4 projetos fotovoltaicos por mês, facilmente você consegue ter ganhos acima de R$10.000 por mês, apenas elaborando projetos fotovoltaicos e trabalhando ali cerca de 10 horas mensais. Baseado nos alunos que hoje faturam mais de R$10.000 por mês apenas elaborando projetos fotovoltaicos, chegamos a uma média da quantidade de projetos que você precisa e da quantidade de projetos fotovoltaicos que vai precisar elaborar por mês. Para que tenha ganhos acima de R$10.000 por mês apenas elaborando projetos fotovoltaicos, você vai precisar de 3 clientes que sejam fiéis ao seu serviço e 12 projetos fotovoltaicos por mês, cerca de 4 projetos por cliente. Se você tem uma média de R$850, aqui você tem uma renda de R$10.200 e tudo isso trabalhando apenas usando o seu computador. E ao depender do cliente, da forma como você negocia com ele, pode fazer como o João Vitor mostra aqui, que com o cliente fecha o valor de até R$140 por kWp e a forma que ele prefere precificar, ou seja, 1.400 kWp em um projeto de 10 kW. E em 2 projetos de 98,9 kWp fechou por R$4.000 cada um. Como ele disse, tudo dentro de casa e que a responsabilidade é dele, é apenas de projeto. E quando é preciso, dá um suporte ali na execução. No caso dele, apenas um único cliente gerou essa renda para ele de mais de R$10.000 por mês apenas elaborando projetos fotovoltaicos. E nesse momento você pode estar pensando, mas eles só tiveram esses resultados antes do vigor da lei da 14.300. Depois disso vai ser difícil entrar no mercado, vai ser difícil ganhar até metade disso. Ninguém vai querer ser taxado nos seus projetos fotovoltaicos. Antes da gente continuar, olha isso aqui comigo. Aqui são alguns projetistas fotovoltaicos que estão dando entrada em seus projetos fotovoltaicos após a 14.300. E esse mês agora a gente está passando de 15K. Em janeiro está chegando nos 15, quase 20 projetos. E você pode ver que mesmo após a 14.300 em vigor, ele ainda assim conseguiu ter ganhos acima de R$10.000 por mês, apenas elaborando projetos fotovoltaicos. Eu até entendo que você pensa assim, afinal foi disseminado um terror de que o mercado de energia solar ia acabar, que não ia valer mais a pena, que estava apenas com os dias contados, mas pensar dessa maneira não faz o menor sentido e não tem lógica. É como se acreditasse. Pronto, agora todas as empresas de energia solar, as fornecedoras de equipamentos fotovoltaicos, as fabricantes de módulos, todas elas iriam quebrar. Só que quando há uma regulamentação, ela mostra apenas que o mercado está crescendo e que necessita de uma forma de controle, mas que beneficie a todos que estão envolvidos. Seja no setor fotovoltaico ou em qualquer outro setor, vai sempre existir a necessidade de atualizar as leis, assim mantendo a organização necessária para o bom funcionamento desses setores. Agora que você viu o tamanho da demanda e da oportunidade do mercado de energia solar para ser um projetista fotovoltaico, e por que as empresas integradoras de energia solar precisam do seu serviço e como é possível ter ganhos acima de R$10.000 por mês apenas elaborando projetos fotovoltaicos, você deve estar se perguntando, mas do que é que eu preciso para ser um projetista fotovoltaico? Para você ser um projetista fotovoltaico, você precisa seguir 3 fases.
A primeira delas é arquitetar, que é onde se trata sobre o conhecimento técnico. É preciso saber o que fazer com todas as informações coletadas com o cliente para que possa arquitetar todos os documentos, diagramas que são exigidos pela distribuidora para que possa ser aprovado. Sem isso, o projeto fica fadado à reprova e você fica fácil de perder os clientes que seriam fiéis ao seu serviço por conta da falta de conhecimento. Segunda fase é de processar. Sabendo como os documentos e os diagramas são exigidos pela distribuidora, é necessário ter o conhecimento de processar o projeto para homologação. Como enviar, como resolver os problemas com a distribuidora, caso o projeto ele seja reprovado, e caso ele seja aprovado, como fazer a vistoria dele para garantir a satisfação do cliente com o seu serviço. E quando a empresa procura por seus serviços de projetista fotovoltaico, ela procura por alguém que saiba como resolver os projetos fotovoltaicos, como realizar esses projetos, resolver as pendências com a distribuidora e não apenas um desenhista de diagramas. Já que quando se fala em projetos fotovoltaicos, a única coisa que vem em mente é o diagrama desenhado. E ele sozinho não é nada, ele faz apenas a parte de um todo para que o projeto ele possa ser processado. E outra coisa importante é que a empresa não quer se preocupar com o projeto. O foco da empresa é em vender, de ter novas instalações, ou seja, de quanto mais ela vende, mais projetos ela traz para você e com mais projetos para ela realizar, mais dinheiro para você. A terceira fase é de desempenhar. De nada adianta saber como arquitetar um projeto, processar, se você não sabe como desempenhar a sua função. Você vira apenas um acumulador de conhecimento. Sem colocar esses conhecimentos em prática, você não é um projetista. E para exercer essa função é preciso saber como captar, negociar, fidelizar e precificar os seus serviços como projetista fotovoltaico. Uma das maiores vantagens de ser um projetista fotovoltaico é que você pode ter diversos clientes ao mesmo tempo, não fica limitado apenas a um. Como eu disse, você tem 3 empresas fiéis ao seu serviço e cada uma dessas empresas te traz 4 projetos por mês, você tem uma média de 12 projetos para realizar. Considerando que a média é de R$ 850, você tem uma renda mensal de mais de R$ 10 mil por mês. Agora imagina quando você tiver 4, 5 clientes que sejam fiéis ao seu serviço junto com os projetos esporádicos que irão aparecer. Assim, que são recorrentes e ativos, eu tenho 9 clientes hoje. Imagina só, um cliente grande, né, que te manda aí de 5 a 10 projetos por mês, né? Então, só um cliente desse, aí só precisa de 3 mesmo. Pegar 3 desses tá ótimo. Sobre ter uns caras fixos já, né? Então, assim, tem uma galera que já é fixa comigo aqui, só tudo é eu. Manda pra mim já. Eu tenho, que eu me engano, que eu tenho fixo, acho que 10 ou 11 clientes fixos. Tem mês que um me dá 10 projetos, tem outro mês um me dá 2, um me dá 1. É uma fonte de renda, né? Até aqui você viu como chegamos no método de como você pode ser um projetista fotovoltaico com ganhos acima de R$ 10 mil por mês apenas elaborando projetos fotovoltaicos, a oportunidade do mercado e porque as empresas e os integradores de energia solar estão precisando do seu serviço como um projetista fotovoltaico. Beleza, Igor, agora entendi, mas como é que eu posso negociar com esses clientes? Como eu devo abordar eles? Bem, sobre isso pode ser que você ainda não saiba como aproveitar a melhor oportunidade, talvez por não saber como encontrar seus clientes e mantê-los fiéis ao seu serviço como projetista fotovoltaico, ou por acreditar que vai precisar de muito tempo e recurso para iniciar. Pensando nisso e para não ficar muitas informações em sua cabeça, eu deixei isso para o próximo episódio da Semana Viver de Projetos Fotovoltaicos, que será na quarta-feira. E quando ele estiver no ar, eu vou te avisar e nele vamos tratar do tema de como você pode entrar no mercado, ser um projetista fotovoltaico que tem clientes fiéis e negociando valores justos ao seu serviço. Isso mesmo que você ainda não entenda muito sobre a área fotovoltaica, precisando apenas ter um conhecimento básico de elétrica. Bom, então é isso. Caso tenha ficado alguma dúvida ou queira falar o que achou sobre o assunto de hoje, deixe o seu comentário aqui abaixo que eu vou responder a sua dúvida nas próximas aulas. E caso queira conhecer mais sobre a nossa história de como estamos buscando nos especializar no mercado fotovoltaico, nos acompanhe nas redes sociais, @Clube da Elétrica Oficial e veja mais conteúdos voltados para projetistas fotovoltaicos que querem ter ganhos acima de R$ 10 mil por mês e se tornarem cada vez mais capacitados a viver de seus projetos. Até mais e te vejo na quarta-feira.